Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O culto de hoje é em ação de graças pela restauração e volta da nossa irmã Ruth. Está conosco, glória a Deus. Essa guerreira do Senhor que tem grandes bênçãos para compartilhar sempre com o povo de Deus. E também porque há 462 anos, no dia 10 de março de 1557, acontecia o primeiro culto protestante em solo brasileiro. Então, é razão para a gente glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio, em nós, através de nós, apesar de nós. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 22 ao 30. Lucas, capítulo 13, ajuda aí, quem está perto de você. Lucas, capítulo 13, do 22 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, o Senhor venha despertar aqueles que estão adormecidos, que o Senhor venha de uma maneira especial iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, a primeira coisa que eu queria dizer à igreja é que a porta da fé salvífica continua estreita, não passou nem passará por reforma. Então não adianta jeitinhos, maneiras, formas de tentar adentrar a porta da salvação que não seja por meio do Cristo. O texto lido fala sobre salvação genuína. O Senhor exorta aqui seus discípulos a se esforçarem para entrar no reino de Deus. Ele diz ali que a porta pela qual precisam atravessar é estreita, não é uma porta de facilidades. Nós somos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. A salvação, ela é de graça e pela graça, mas salvação genuína, ela implica em esforço da nossa parte, numa luta pessoal contra as inclinações da nossa carne. E nós somos habilitados pelo Senhor a vencer essa batalha. O Senhor Jesus, falando
através do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, meus amados, essa porta pela qual precisamos adentrar, muitos já adentraram, é o próprio Jesus. E Jesus compara o reino de Deus com uma porta estreita através da qual não se passa cheio de bagagens e cargas. E nós precisamos desesperadamente, no tempo que se chama hoje, aprender a viajar nessa jornada pela terra com pouca bagagem. Quantos tentam juntar as coisas antigas, as coisas da velha vida, os ídolos antigos, e colocar tudo isso na bagagem? Eu tenho a impressão, sempre que eu penso na jornada da fé, eu imagino uma estrada estreita, pedregosa, ladeira acima, e nessa estrada estreita não dá para passar com bagagens. Eu tenho a impressão que esse caminhante, essa pessoa que anda, esse peregrino, ele vai andando, e à medida que ele vai estreitando o relacionamento com aquele que é o caminho, e é a porta, e é o guia, e é o destino, chamado Jesus, essa pessoa vai deixando de prestar tanta atenção às coisas terrenas e vai se desvencilhando das cargas que passou a vida toda acumulando. Como nós vimos no início, o próprio Jesus é a porta. O padrão de Jesus é altíssimo. E ele diz, através de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Hoje a gente percebe uma tentativa de associar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não dá para misturar isso. Você tem que optar. A porta, mesmo sendo estreita, leva aqueles que a atravessarem a um lugar espaçoso de alimento, de plenitude e de refrigério. As dificuldades da jornada são muitas. E todos, indistintamente, experimentamos essas dificuldades. Não é um caminho de facilidades. Por isso, o esforço para renunciar aos apelos carnais vale muito a pena. Jesus, no Evangelho de Mateus, menciona outra porta, que é larga e leva à perdição. E diz que são muitos os que entram por ela. O texto ainda descreve o reino de Deus como um banquete, tendo os patriarcas e os profetas como convidados de honra. O banquete é a boa palavra do Senhor, que está sendo servida com fartura, mas tem sido rejeitada por muitos. Sobretudo em um tempo em que tem se pregado um evangelho de facilidades, um evangelho de prosperidade, prosperidade material. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o que é prosperidade. Uma irmã querida nossa, que ninguém sabe que é Ruth, ela fez uma cirurgia muito grande no braço direito. Eu nem pedi autorização, mas agora está sem jeito. E Ruth, ela fez uma cirurgia muito grande, eu repito, no braço direito, pegando a mão, essa parte do punho e mais o cotovelo do braço direito. E ela é destra. E ela é sozinha. E ela saiu do hospital, ia ficar sozinha em casa. E quando ela estava no hospital, chorando muito, com muita dor, na UTI, obrigada pela parte. E ela estava na UTI, disse que muito escuro ali, ela saindo da anestesia, sentindo dores demais. E ela dizia: eu estou sentindo dor. E uma voz dizia: você era assim mesmo, é para doer mesmo, vai doer mesmo, eu avisei você que ia doer.
que se calou. Fez isso por 2 vezes e se calou por 2 vezes, porque alguém a interrompeu dizendo que aquilo era assim mesmo, não tinha outro jeito. E ela ficou chorando internamente, falando com o Senhor, né? Falando com o Senhor em espírito, dizendo: Senhor, eu estou chorando, eu estou sozinha, o Senhor sabe que eu estou sozinha, eu não tenho quem faça nada para mim e tal, eu preciso de ajuda. Ela dizia algumas coisas mais ou menos assim, em espírito. E de repente entra uma maca. Não foi a maca que falou não, viu? Foi a pessoa que estava nela. E a pessoa entrando na UTI, uma pessoa na maca, e a pessoa que estava muito mais anestesiada do que ela, porque estava acabando de entrar naquela UTI. E a pessoa disse assim: quem disse que você está sozinha? E Ruth não falou em voz audível. Ruth pensou, ela chorava baixinho e pensava e orava em espírito, dizendo que estava sozinha. E a pessoa que estava naquela maca, que entrou, disse: quem disse que você está sozinha? Você não sabe o quanto você é amada. Isso é prosperidade. Do ponto de vista de Deus. Os bens materiais, eles acabam, as pessoas se vão, e de repente nós nos vemos sozinhos. Mas quando nós temos esse Deus que é vivo, esse Deus que é real, esse Deus que interfere, nós experimentamos a verdadeira prosperidade. Há dias em que nós olhamos para os 4 cantos e dizemos: Senhor, como eu vou conseguir? Ele diz: vai nessa minha força, que você consegue. E eu glorifico demais a Deus pela vida da nossa irmã Ruth e pela vida de tantos servos de Deus que têm andado em fidelidade na presença do Senhor. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. O texto ainda descreve esse reino como um banquete. Esse banquete tem sido servido semana após semana. E muitas vezes com 4, 5 pessoas dentro da comunidade, ouvindo a palavra de Deus. Porque as pessoas estão querendo atrativos circenses dentro das igrejas. E o único atrativo dentro da igreja chama-se Jesus Cristo, a palavra viva que procede da boca de Deus. A expressão aqui, esforçai-vos, traz a ideia original de um esportista num treinamento intenso para alcançar o prêmio desejado. A mesma palavra é usada aqui para descrever o nosso esforço disciplinado como atletas espirituais, lutando pelo prêmio da soberana vocação. E a soberana vocação é de ser santos, não santarrões de exterioridades, santarrões de roupas, mas santos separados para Deus. O Senhor alcançou você para ser separada para Deus. Deus tem um propósito na sua vida, um propósito para que você seja um luzeiro vivo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Andar no caminho não é nada fácil. Não é possível andar com Deus e ter como aliado o mundo e suas práticas malignas. E é isso que a gente tem visto. Carnaval gospel, São João gospel, balada gospel. Isso não vem de Deus. Isso é crente com saudade do mundo. Temos ouvido falar da segunda vinda do Cristo e o quanto precisamos nos preparar para aquele dia glorioso. Os sinais estão todos aí, à nossa volta, à nossa vista. E nós precisamos, mais do que nunca, acertar as nossas tortuosidades. Nós precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus que nos prescrute, visite o nosso coração e tire lá de dentro aquilo tudo que não pertence ao Senhor. É preciso viver uma vida separados dos padrões do mundo imposto pelo nosso adversário. Essa postura de não conivência com os valores do mundo não é fácil e demanda um esforço muito grande de nossa parte para resistir e vencer as inclinações e os apelos da carne. Não tem brincadeira mais perigosa do que você brincar de ser crente.
é sério demais. Esse esforço empreendido pelo servo de Deus não se trata de usar técnicas ou recursos humanos para tal, mas usar os infinitos recursos de Deus colocados à nossa disposição pelo Espírito Santo de Deus. Pregue a palavra, inste, quer que seja oportuno ou não, mas sobretudo pregue a palavra com a sua vida. Nunca se viu tanto crente sem palavra. Nunca se viu tanta falta de opinião própria, né? A gente tem visto isso nos últimos tempos com muita tristeza. E aí, a boa notícia aqui é que fomos equipados pelo Senhor, todos nós, equipados por Deus, para vencer as inclinações. Todos os dias é uma luta terrena, é uma luta ferrenha, para nos livrar das nossas próprias inclinações. E a gente tem mencionado isso aqui muitas vezes. Nenhum de nós está pronto, nem o pastor Malta. Porque cristão maduro Deus escolhe. Estamos todos em treinamento. Mas que nós nos disciplinemos nesse treinamento para que sejamos aprovados e sejamos encontrados de pé na presença do Filho do Homem quando o Senhor chegar. O texto que nós lemos no início, esse texto de Lucas, ele nos leva a refletir o que a verdadeira salvação produz em nós. Em primeiro lugar, a salvação produz esforço, disciplina perseverante para atravessar a porta estreita. E lembre-se que o texto começa com uma pergunta, do versículo 23, são poucos os que são salvos? E essa pergunta serve de ponto de partida para um ensino profundo acerca da genuína salvação. É interessante que a pergunta é respondida por Jesus, não de uma forma direta, mas como sempre, ele leva seus ouvintes a refletirem, a pensar a respeito da resposta. Há aqui um apelo ao autoexame, bem como ao arrependimento sincero de coração. Os olhos dos cristãos secaram. Mas eu não estou falando de lágrimas pelos problemas, pelas dificuldades, mas lágrimas pelas próprias inclinações. Cada um de nós, incluindo a mim mesma, e o pastor sabe as áreas de vulnerabilidade que precisam ser domadas. A carne precisa ser domada porque ela não se converte. A carne do cristão só se converterá no dia da ressurreição, quando Jesus voltar. Mas a cada dia nós precisamos levar a carne para o altar do sacrifício, como diz São Paulo, e dizer, e ali amarrar como oferta viva. Porque a oferta viva, se não tiver amarrada, ela pula do altar. A porta é estreita e não podemos atravessá-la carregando as inclinações da velha vida ou os apelos do mundo. A questão mais relevante aqui não é se são poucos os que são salvos, mas se somos verdadeiramente salvos. Se o Senhor viesse hoje, se o Senhor lhe chamasse hoje, se o alto-falante do céu chamasse você pelo seu nome, você iria para a presença do Pai. Nós iríamos para a presença do Pai. Essa é uma pergunta pessoal para cada um de nós. O grande penhor dessa salvação é a ação e testificação do Espírito Santo em nós, nos constrangendo a viver como filhos da obediência. Aquele que foi genuinamente salvo, ele tem uma santa compulsão pela obediência ao Senhor. Não é a obediência a homens, a regras humanas, aquilo que a igreja impõe nas suas múltiplas denominações, mas é aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Ela precisa ser para nós a única regra de fé e prática. Do contrário, a nossa salvação é uma grande farsa. Os verdadeiramente salvos, eles têm capacidade de obedecer e resistir às pressões internas e externas.
A palavra do Senhor nos assegura ainda que, uma vez justificados, estamos livres do poder e da penalidade do pecado. Ou seja, fomos habilitados para resistir o que era impossível antes da justificação. Contudo, ainda não estamos livres da presença do pecado, mas fomos capacitados a resistir a ele. Segunda coisa que a salvação produz: senso de urgência, pois a porta se fechará de repente. Se você ouve essa palavra hoje e você nunca tomou uma decisão pessoal com Jesus, se você um dia tomou uma decisão pessoal com Jesus, mas você tem se distanciado dele, hoje é o dia da volta. Hoje é o dia da decisão pessoal de entrega da sua vida ao Cristo. Aqui notamos um apelo à prontidão e à urgência. A porta está aberta, esperando que os chamados e escolhidos se decidam a atravessá-la. Mas, de repente, no abrir e fechar de olhos, ela pode se fechar. Enquanto vivemos nesta terra, é tempo de oportunidade, porque a porta está aberta para nós. Quando deixarmos a terra, a porta se fechará para nós, não havendo mais chance de salvação. Deixa essa história de ser crente para mais tarde, não tenho tempo para isso agora, sou muito jovem, quero aproveitar a vida. Muito bem, e se o Senhor o chamasse hoje? Só há duas portas, uma estreita e outra larga, que levam ao inferno. A opção por ambas é feita aqui. A porta estreita leva ao céu. A sala de espera para a eternidade é o aqui e o agora. Só aqueles que têm ouvidos para ouvir perceberão o chamado e entenderão esta palavra. Quarta coisa produzida pela salvação: união relacional com o Cristo. Do contrário, ele não nos reconhecerá. Aqueles que foram salvos, que foram alcançados pela graça de Deus, têm uma relação íntima com o Cristo vivo. Há aqui um apelo a uma relação pessoal com o Cristo vivo. Esse apelo não é para uma religiosidade aparente, exterior, vazia da presença de Deus. Não há discipulado efetivo se não há relacionamento efetivo. O Senhor em nenhum momento propõe um discipulado de regras a serem cumpridas mecanicamente, mas uma conformação à imagem de Jesus através de uma renovação da mente pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual o estado da sua Bíblia? Muitos, a Bíblia está tão guardada que dá para escrever em cima. Só assim nós seremos cartas vivas na presença de Deus. E o Senhor, o desejo de Deus é que essas cartas vivas, que nos tornemos essas cartas vivas, com a assinatura dele a fogo em nossos corações. Essa união pressupõe uma morte e uma ressurreição para um andar em novidade de vida. E a quarta coisa produzida pela salvação é a aversão pelo mal. Há aqui um apelo à ação transformadora e renovadora do Espírito Santo. Quando nos deixamos transformar pelo Espírito Santo, a glória divina cobre as nossas vidas como as águas cobrem o mar. E conseguiremos sair da superficialidade religiosa e farisaica para um profundíssimo relacionamento com o nosso Pai Celestial. O autor de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Os versículos 28 a 30 desse contexto trazem uma aplicação primeira desse texto aos judeus, principalmente os do passado, dos dias de Jesus, mas também para nós hoje, o Israel espiritual de Deus, formado pela igreja
pelos cristãos e judeus convertidos ao Cristo. Muitos hoje ficarão de fora na mesa do banquete, como os judeus daqueles dias. As igrejas estão cada vez mais lotadas de pessoas cada vez mais vazias de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Quais as lições que nós tiramos do texto? Primeira, precisamos nos examinar a nós mesmos com a ajuda do Espírito Santo e empreender um esforço para abandonar as velhas práticas. A bagagem que temos carregado tem embaraçado nossos passos e impedido o avanço da nossa caminhada. Segundo lugar, aqueles que ainda não se decidiram por Jesus precisam fazê-lo hoje. Os que já se decidiram precisam ratificar sua entrega vivendo dignamente, de modo a glorificar o Senhor. Terceiro lugar, a união íntima com o Cristo vivo precisa ser buscada, ansiada e experimentada por todos os salvos. E essa união gera leveza e equilíbrio, mesmo no meio das dificuldades da vida. E por último, precisamos crescer em santificação e graça diante de Deus e dos homens. Não como religiosos estereotipados, mas como homens e mulheres cheios de Deus, que fazem a diferença onde quer que estejam, não pelo que dizem, mas sobretudo pelo que vivem. E o grande desafio do cristão de hoje é viver o Evangelho, não apenas falar do Evangelho. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.